Olá, seja muito bem-vindo a mais um estudo da Palavra de Deus e hoje quero compartilhar com você as últimas palavras do rei Davi. Isso está em 2 Samuel, capítulo 23, a partir do versículo 1. E essas são as últimas palavras de Davi. Diz Davi, filho de Jessé, e diz o homem que foi levantado em altura, o ungido do Deus de Jacó e o suave em salmo de Israel. Verso 2: O Espírito do Senhor falou por mim, e a sua palavra esteve em minha boca. Querido Deus, eu oro te agradecendo pela sua palavra, por esse momento, por esse estudo, e que ela venha de encontro, Senhor, aos anseios do nosso coração e aquilo que precisamos corrigir no percurso da nossa vida contigo, da nossa caminhada com o Senhor. Te damos graças e pedimos isso em nome do seu Filho, Jesus Cristo. Amém. Muito bem. Em 2 Samuel 23, depois desse verso, no versículo 3 em diante, ali ele cita as palavras do Deus de Israel, que Deus falou acerca dele, mas que Davi falou, especificamente está no versículo 2, as suas últimas palavras. O Espírito do Senhor falou por mim, e a sua palavra esteve em minha boca. E é interessante que quando, antes dele dar essas últimas palavras, ele falou com seu filho Salomão, que iria herdar o trono, reinar no seu lugar. E quem conhece a história sabe que Salomão foi o homem mais sábio que já existiu na face da terra. E depois dele não haveria outro mais sábio. E também foi, no seu tempo, o homem mais rico que já existiu, desde o começo dos tempos e tudo ali, naquele momento, naquela geração, não havia homem mais rico do que ele. E o conselho que ele dá a Salomão, ele fala assim, no 1 Reis, 1 Reis capítulo 2, fala assim, a partir do verso 1, e aproximaram-se os dias da morte de Davi, e deu ele ordem a Salomão, seu filho, dizendo, eu vou pelo caminho de toda a terra, esforça-te, pois, e ser homem, e guarda a observância do Senhor teu Deus, para andares nos seus caminhos, e para guardares os teus estatutos e os seus mandamentos, e os seus juízos, e os seus testemunhos, como está escrito na lei de Moisés, para que prosperes em tudo quanto fizeres, para onde quer que te voltares, para que o Senhor confirme a palavra que falou de mim, dizendo, se teus filhos guardarem o seu caminho para andarem perante a minha face fielmente, com todo o seu coração e com toda a sua alma, nunca disse, te faltará sucessor ao trono de Israel. Então, Davi aconselha, Salomão, que olha, meu filho, observa a palavra de Deus, guarda, memoriza a palavra de Deus aqui na sua mente, observa o que Deus mandou, seus justos juízos, Ele é o juiz justo e fiel, seus testemunhos. Se você fizer isso, meu filho, você andar ali segundo a palavra de Deus, você vai prosperar. Tudo que você fizer, você vai prosperar, meu filho. Para onde quer que você se voltar, o Senhor vai fazer você prosperar. E então, Davi dá esse conselho, antes de morrer, Até o título que deram, aqui para esse capítulo, Davi dá conselhos a Salomão e morre, Sabe que na cultura hebraica, primeiro eles dão uma informação, fulano morreu. Como assim morreu? Aí depois, nos capítulos posteriores, depois, ele fala, não, estava ele andando pela rua, tal, aconteceu isso. Então a cultura desse povo, do povo hebreu, do povo de Israel, ele é uma cultura que dá informação imediata e depois, posteriormente, vai dando os detalhes daquele acontecimento.
Por isso que está no livro anterior as últimas palavras de Davi, né? E depois vai falando sobre algumas coisas que aconteceram antes dessas últimas palavras. Mas veja, o Espírito do Senhor, voltando em 2 Samuel, capítulo 23, verso 2, o Espírito do Senhor falou por mim. É isso que Davi está falando, suas últimas palavras. O Espírito do Senhor falou por mim, e a sua palavra esteve em minha boca. Penso que devemos nos indagar e perguntar a nós mesmos, e falar assim, quais serão nossas últimas palavras? Eu vejo muita gente arrependida, que está brigado com filho, com pai, com filha, com mãe, com irmãos, né? com marido, com esposa. E aí o que acontece? Acontece um acidente, acontece uma fatalidade inesperada. E quais foram as últimas palavras que você falou para aquela pessoa? E não teve tempo de você ir lá e se arrepender, se redimir daquelas palavras que você falou. E aí aquela pessoa se foi e não adianta mais você ir lá no túmulo dela e falar, olha, me perdoa, tá lá só o corpo. Não tá mais lá a pessoa não tá mais nessa terra aqui. Aí você se pergunta, poxa, se pudesse voltar atrás eu teria falado isso, isso e isso. Quantas vezes você se arrependeu por palavras não ditas? Você gostaria de ter dito suas últimas palavras para a pessoa e não falou nada, ficou omissa. Recentemente, a minha esposa teve um sonho em que a mulher que hospedou, que recebeu a minha sogra, a mãe dela, e uma irmã, né, da minha sogra, no caso uma tia, essa mulher, ela recebeu, né, a mãe da minha esposa, a tia da minha esposa, na casa delas quando minha sogra e a tia, elas vieram de um lugar do Brasil, né, do Nordeste, e vieram parar em São Paulo, capital. E não tinha onde ficar, e foi na casa dessa mulher que ficaram. Ela que recebeu elas. E era como se fosse uma parente de um grau distante, sabe? Mas assim, recebeu de bom grado, até que elas pudessem estabelecer, ter a casa delas, ter o canto delas. E passou-se, né, o tempo e cada um teve sua casa. E agora, depois de muitos anos, essa mulher, ela adoeceu. Estava acamada. E a minha esposa teve um sonho de que, né, e entendeu através desse sonho que era para a minha sogra ir lá se despedir, né, mostrar uma gratidão no leito de morte dessa mulher. E agradecer pelo tempo que recebeu, né, a minha sogra, recebeu a tia ali na casa dela, né, e trazer uma palavra de gratidão. E a minha esposa advertiu, falou para minha sogra, a mãe dela, olha, vá lá, mãe, agradeça, né, se faça presente ali, ela tá doente, tá muito doente, tá acamada. E a minha sogra não deu ouvidos. Passou-se 3 dias e recebemos a notícia da morte dessa mulher. E aí a minha sogra chorou. Simplesmente perdeu a oportunidade de falar as últimas palavras. Ainda há tempo para você, das pessoas que te amam, que te rodeiam, de você falar essas últimas palavras a essas pessoas. Se forem as últimas, talvez essa pessoa esteja no leito de morte, mas talvez essa pessoa esteja muito bem de saúde. Mas não sabemos se vai morrer de uma fatalidade, de um acidente, algo inesperado, né? Uma doença fatal que acomete num dia e no outro dia a pessoa falece. Então não protele
de falar aquilo que você sabe que tem que falar para a pessoa. A palavra de Deus nos fala, não deixe de fazer o bem, estando nas suas mãos fazê-lo. Não diga para o outro, vai e volte amanhã, estando em suas mãos o poder de fazer hoje. Então, porque não podemos acrescentar 50 centímetros, um côvado, né? A nossa vida, à nossa frente. Não sabemos o que vai acontecer ali na frente. Nós só temos o aqui e o agora, só. Então, medite e pense a quem eu estou devendo de falar alguma coisa. E quando acontecer comigo uma fatalidade ou chegar a minha hora, quais terão sido minhas últimas palavras para as pessoas que estão à minha volta? Porque nem sempre as pessoas terão oportunidade de lá, estou sentindo que estou morrendo, então quero dizer isso agora. Muitas pessoas conseguem, muitas não. Então, quando você sai de casa, quais são as últimas palavras que se diz à sua esposa, seu esposo, seus filhos, seus pais, seus irmãos? Quais são as últimas coisas que você fala lá no seu trabalho para um colega, para um chefe? Quais são as últimas coisas que você fala para alguém na rua? Como que isso vai impactar a vida da pessoa? Como que isso vai ficar registrado como as suas últimas palavras? Davi disse, o Espírito do Senhor falou por mim. Ele se deixou ser usado por Deus. Deus falando através de Davi. E a sua palavra esteve em minha boca. Que essa seja uma oração para você, Senhor. Que sempre, todos os dias, toda hora, Senhor, que o Teu Espírito fale por mim. Que a sua palavra, Senhor, esteja em minha boca. Minha oração é essa para você, meu desejo, que isso seja para a minha vida também, que sempre esteja em minha mente, para que fique memorável para o bem as minhas últimas palavras, que faça o bem. Um forte abraço e que Deus te abençoe. Até breve.